Olá, muito bem-vindos ao Tegger Tarot, aqui é a Kailin Tegger. E esse vídeo inicia uma série de vídeos com o objetivo de abordar o oráculo como um mecanismo ou uma ferramenta de autoconhecimento. Então, o foco principal aqui na observação dessas cartas não vai ser o de adivinhação. Tá? Não é um vídeo do tipo o que alguém pensa sobre mim ou o que fulano sente por mim, Beltrano, Ciclana, tá? Ou será que nessa semana vai dar certo isso ou vai dar certo aquilo? Não é um vídeo desse teor, tá? Com esse vídeo eu inauguro uma série de vídeos onde eu vou guiar, oferecer quase uma meditação guiada, não bem uma meditação, mas uma reflexão com foco no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento, na superação de questões pessoais, ou melhor, encontro consigo mesmo, ok? Então vamos lá. Essa carta que vocês estão vendo, né, são 4 baralhos diferentes. Aqui é a carta do pendurado, ou a carta do enforcado. Na verdade, você não vê ninguém enforcado, ele está pendurado pelo pé em todas essas cartas, tá? Eu selecionei esses quatro tarôs aqui, porque eu acho que cada um deles traz uma série de símbolos que enriquecem a nossa discussão aqui, nossa conversa, ok? Então, a minha carta de leitura nativa, né, o que eu leio desde sempre, é o tarô de Marsella. Tá? Trouxe aqui, sempre vai ter o tarô de Marsella aqui para discutir com vocês. O tarô do Rider-Waite, que é um tarô muito popular, as pessoas estão muito acostumadas a ver esse tarô nas tiragens, né? O tarô do Crowley, que é um tarô mais místico, do certo ponto de vista, né? E aqui à esquerda eu trouxe aqui o pendurado do tarô Visconti Sforza, tá? Que é um tarô mais antigo do estilo. Então vamos lá, gente. Eu acho que a gente começa aqui deixando claro que o foco não é uma leitura rápida, não é uma coisa rapidinha. Então eu não vou ficar fazendo recortes nesse vídeo, cortando pedacinhos para tentar emendar e deixar ele mais rápido. A minha linguagem ela é um pouco mais lenta mesmo, mas é porque o objetivo aqui é alcançar o conhecimento mesmo, tá? Explorar o máximo possível. Então vamos lá, venham comigo, tá bom? Então eu quero começar aqui. Esse barulho que vocês estão escutando sou eu puxando a minha cadeira. Eu quero começar aqui conversando com vocês sobre as cartas, sobre o que a gente vê. Primeiro a gente observa os símbolos, primeiro a gente descreve, vamos para o descritivo, tá? É bem interessante que a primeira coisa que acontece quando eu tiro essa carta, é comum quando eu estou fazendo tiragem para uma pessoa, a pessoa pegar a carta e tentar colocar o pendurado de pé, tá? Naturalmente, você olha para essa carta, uma pessoa de ponta cabeça, é uma coisa extremamente desconfortável, né? Então, a primeira coisa que você observa é, nossa, mas ele está de ponta cabeça. Veja que em todos os casos, ele aparece aqui pendurado em algum ponto, ele não está solto no espaço, tá? Ele está preso a algo. Ele tem o seu pé preso a algo, seja uma tora rústica de madeira, um pedaço de árvore mesmo, seja uma árvore, seja quase uma porta, uma esquadria, uma porta de tão bem trabalhada, seja um símbolo egípcio, tá? Uma chave. Quero que vocês observem o seguinte, essa pessoa pendurada pelo pé, ela não está morta. Você não mata alguém pendurando essa pessoa pelo pé, a princípio, né? Claro, se você deixar por muitos dias, mas vamos plasmar na imagem, ok? Você não mata uma pessoa pendurada pelo pé.
ela não está efetivamente enforcada, ela não está em vias de perder a vida, certo? Ela está presa em uma circunstância, tá? É uma posição muito desconfortável, né? Quem de vocês aí já brincou na infância de se pendurar no parquinho de ponta cabeça? Acho que quase todo mundo já deve ter feito essa brincadeira. Chega no parquinho, sobe em um daqueles brinquedos e se pendura de ponta cabeça. Ou numa árvore, num galho de árvore, né? Vocês devem se lembrar que quando a gente se pendura, o que acontece? Primeiro que a gente não fica pendurado pelo pé, que nem a gente tá vendo aqui, né? A gente fica pendurado pelo joelho, a gente dobra os dois joelhos para trás de onde você tá tentando se pendurar, né? E eu acho que quem já fez essa brincadeira sabe a dificuldade que é para você conseguir ficar equilibrado nessa posição. Não é uma posição de equilíbrio, é uma posição de extremo desequilíbrio ali. O que não acontece com o nosso protagonista, né, com o herói dessa jornada, nesse ponto, no ponto em que ele se pendura pelo pé. Ele está extremamente estável, ele consegue o equilíbrio, a estabilidade passivo numa posição extremamente desconfortável. Veja bem, ele não se mexe, ele não tem movimento e mais do que isso, ele consegue ficar nessa posição, ele coloca as mãos quase que confortavelmente para as costas, atrás das costas. Eu não enxergo de maneira nenhuma que ele está com as mãos atadas, não nesses 3 tarôs aqui, ó. Ok? No Mr. Crowley, ele traz uma outra leitura, já vamos falar mais sobre isso, ele está pregado, como se fosse Jesus na cruz, tá? Mas nos outros 3 aqui, você vê que ele põe a mão para as costas, mas ele não está preso efetivamente, ele está parado, ele aceitou essa posição, ok? Então essa carta, a história dessa carta fala de uma pessoa que vai parar numa posição na sua própria vida, né, uma determinada posição, um momento, muitas vezes até de boa vontade, por escolha própria, ou ela é colocada numa situação e aceita estar ali. Ela opta por não mudar eventualmente, ok? Ela se coloca, ela escolhe acabar ficando ali, tá? Apesar de ser desconfortável, apesar de ela não estar numa posição natural, confortável, que deveria ser a vida dela, tá? Essa é uma carta essencialmente de recusa de escolha, tá? Ela fica nessa posição, será que ela não tem a escolha de sair daí? Ela não está sendo enforcada, ela não corre perigo de vida, ela não está morrendo, certo? Ela está ali porque se colocou ou foi colocada nessa posição e ela não consegue escolher sair dali. É uma recusa de escolher. Se lá na Carta dos Enamorados o nosso personagem principal, o nosso herói, sofre por ter uma escolha, por ter o livre-arbítrio, poder fazer essa escolha, aqui essa pessoa sofre por se recusar a escolher, tá? Ela é uma carta de vínculos, de vínculos que podem te fragilizar, vínculos às vezes paralisantes, negativos. Ela é uma carta de apego, muito apego a algo, tá? Ela é uma carta de perda de meios de ação. Então eu quero falar para vocês, eu vou dar exemplos de situações na nossa vida, ok? Então, veja bem, vamos começar aqui por esse menino. Vejam que aqui no tarô do Ascani Sforza, Visconti Sforza, Ascani é o irmão do Visconti. No tarô do Visconti Sforza, observem que é um menino ou uma menina, é jovem, tá? É uma figura jovem, é quase uma criança. E ela está presa em ela está enquadrada, certo? Isso aqui é quase um quadro, quase uma moldura pré-definida,
foi talhada, foi cortada, medida com régua, esquadrada, ela foi lixada, preparada, passaram um verniz. E essa criança foi pendurada aí. Essa história daquela criança que já nasce com o seu destino já pré-definido pela família, carrega um sobrenome. Você vai ter que ser advogado igual ao seu pai. Você vai ser o quarto da geração que vai ser médico. Ela já nasce escutando isso, ela não tem opção, por exemplo. E ela chega na idade da adolescência, ou até quando já é adulto, ela olha para trás e diz assim, eu não tenho outra opção. Isso foi definido já para mim. É o meu destino, ou é o que eu devo fazer. Percebem? Será que nesse momento, um de vocês que está escutando essa história toda, não está numa situação assim? Será que não te foi imposto desde sempre uma coisa que você não teve muita escolha? E você acredita que esse é o seu lugar? De repente dentro de uma família ou até dentro de de uma associação, uma empresa, algum local de vínculo comunitário, tá? Talvez você esteja ali desempenhando um papel que foi pré-definido, pré-escrito para você e nesse momento você começa a questionar, a se dar conta de que talvez não seja o que você sonha, talvez não seja o que você quer. Esse é o primeiro passo para você abrir mão do que te é imposto. Sim, abrir mão do que é imposto, entende? Aqui a gente está falando de uma pessoa que ela tem escolha, ela só não sabe disso, muitas vezes, ok? Ou você define que você vai ficar, mas você, por enquanto, se recusa a escolher outra coisa, ou se recusa a confrontar essa situação. E continua desconfortavelmente instalado nela. Ok? Vamos olhar aqui o pendurado no tarô de Marsella. Vejam bem que essa pessoa aqui, ela está pendurada em dois travessões que na verdade são duas árvores. Essas árvores elas nasceram nesse solo, elas têm raízes, elas não foram impostas, tá? Tá lá. Quantas pessoas nessa tua história, nessa tua ligação que você tem, nessa situação em que você está, quantas pessoas cortaram os teus desejos? Cada ramo dessa árvore aqui era um ramo que deveria ser frondoso, dar resultados, dar fruto. E aos poucos isso foi sendo cerrado, cada sonho teu foi sendo cerrado. Normalmente não, mas eu diria que isso pode começar numa situação anterior a você. Alguém já começa serrando para você, alguém já começa recalcando os teus desejos, os teus sonhos, e depois você só carrega isso para a vida, tá? Por exemplo, essa carta, né, ela é uma carta daquela pessoa que chegou lá aos 30 e tantos anos de idade, quase os 40, ainda mora na casa dos pais, porque tem uma mãe ou um pai, normalmente é mais comum a mãe, né? Que fez ela acreditar que ela não tem condições, que ela não pode sair daquela casa, que ela não pode ter outros desejos, outros sonhos, que ela não pode. Ela está presa naquela condição familiar. É aquele menino que tem 34 anos, não consegue ter nenhuma namorada, 34, 35, tô chutando um número, tá, gente? Não tem valor simbólico nenhum. Mas que mora há 40 anos que seja, que mora com a mãe, que não consegue estabelecer uma relação amorosa com outra mulher, porque a mãe é muito grande na vida dele, tá? Essa carta também fala por exemplo, numa leitura mais simples, assim, né, uma leitura divinatória, né, a pessoa chega na minha frente e me pergunta, mas ele ou ela é casado, casada? Essa pessoa casada, ele vai desistir da mulher para ficar comigo? Não, ele não consegue. Ele está nessa posição, ele está imutável.
O que depender dele, ele vai ficar assim. É desconfortável ter uma esposa e uma amante, ou um esposo e um amante? É, mas ele não consegue sair. Ele não consegue fazer a escolha, ok? Outra coisa que essa carta traz também, né, é a questão de uma dedicação extrema. Aqui no tarot de Rider-Waite, ele fala da questão, você vê ali bem explícita uma questão que quase sacra, ou uma questão relacionada com a religiosidade, ou uma questão relacionada com a espiritualidade aqui, ó, imposta aqui, desenhada não, retratada, né, aqui no tarot do Rider-Waite. Essa carta muitas vezes também é vista como uma carta de dedicação, de devoção, tá? Então é a carta muitas vezes de alguém que vai abraçar, pode ser que queira abraçar uma carreira religiosa, porque você suspende outros desejos, principalmente os carnais, né? E deixa que tudo flua para tua cabeça, tudo flua para pro mental e pro espiritual, tá? Aqui o tarot de Crowley, ele aborda uma questão que eu acho bem interessante, sabe? Essa carta dele fala da escolha, da primeira escolha, aquela que separa o certo e o errado, da escolha primordial, o primeiro pecado, a primeira mordida na maçã. Se você olha aqui, a partir da cabeça dele, tem aqui desenhado você vê a serpente com a maçã, tá? A serpente. Essa carta é a carta da primeira tentação, ok? É a pessoa que tem na cabeça dela um desejo intenso de realizar alguma coisa, tá? Então, assim, se aqui essa criança foi colocada ali, ela mal entende o que está acontecendo na vida dela, mas ela só sabe que ela tem que ficar ali, quem sabe para quase sempre. Se aqui essa pessoa talvez até já tenha se dado conta de que ela está numa situação, né, e que ela até talvez possa escolher, mas ela não consegue, tá? Nessa carta aqui, essa pessoa, ela sente o desejo, ela já tem isso pulsante, ela quer mudar, ou ela quer fazer outras coisas, experimentar algo, fazer escolhas, mas ela ainda está muito presa, tão presa, que aqui você vê, essa pessoa está pregada, igual Jesus na cruz, tá? Ela é uma pessoa pregada, ela tá, a posição dela é extremamente dolorida, talvez a mais dolorida de todos aqui, se você for interpretar a simbologia, tá? Os significantes aqui. Porque a luta entre a carne e o espiritual e o mental dessa pessoa é brutal, Então, quer dizer que cada tarô significa uma coisa? Não. Eu estou aqui mostrando situações que você encontra quando você se depara com essa carta, com esses símbolos, tá? A simbologia. E agora eu quero fazer uma provocação, né? Se você está preso por uma corda, o que pode cortar essa corda e o que pode acontecer se você cair, né? Veja bem, olhem aqui no tarot de Marsella, observe que há o desenho de um suposto abismo, só que esse abismo, ninguém sabe. Qual é o tamanho do abismo embaixo da tua cabeça, caso você solte essa corda e caia? Será que ele é tão grande assim? Será que você vai cair por um lugar infinitamente longo, perigoso? Ou será que ele é curtinho aqui, ó, você mal bate a cabeça, já levanta e sai andando? O que te prende? O que te prende? O que te mantém nesse estado? E agora a pergunta, chegando já quase o final aqui do vídeo, algumas perguntas para você pensar, né? Haverá um custo, quando eu digo custo não necessariamente financeiro,
Aliás, não financeiro, psicológico, tá? Haverá um custo para você sair desse local onde você está parado nesse momento. Então, quero que vocês pensem nisso, né? Porque se você está preso, mas você não está enforcado, você está nessa posição e não consegue sair, mas você tem meios para sair, você só não encontrou ainda os meios, tá? Então, quero que você me diga assim, qual é o custo, o que você perde saindo e o que você ganha ficando. Porque a gente fica numa situação desconfortável e tem a tendência a achar que você é uma vítima, 100% vítima. Mas não nesse caso. Tá? Existem outras cartas do baralho que falam sobre a pessoa ser realmente uma vítima de uma situação. Mas aqui não. Aqui você, mesmo tendo sido colocado lá injustamente, em algum momento você consegue sair. Você tem condições. Você só não encontrou ainda como. E se você vai ficando, né, é porque alguma coisa de bom também tem nessa situação. Por exemplo, o casado, a casada que não quer escolher entre se separar e ficar com uma amante, ele tem um benefício, tá? A pessoa que vive lá com a mãe há muito tempo, né? Ou que está no emprego que ela odeia, mas não consegue sair porque... Por quê? Porque ela tem medo do que pode vir depois. Mas o benefício é que ela tem o salário dela. Então ela está presa numa coisa que ela não gosta, mas ela tem um benefício e teria um custo para sair. Ok? Então as perguntas para essa carta, se você se identifica com uma situação dessas ou similar, não são as únicas situações, gente, né? São exemplos. As perguntas são, por que eu estou nessa posição? Por que eu estou aqui agora assim, pendurado, preso, sem meios de ação? O que me mantém aqui? Por que eu continuo desse jeito? O que me leva a ficar? O que eu ganho ficando? Porque se eu estou ficando, alguma coisa eu estou ganhando. Não é possível que só tenha perda. E o que eu perco se eu sair daqui? Ok? Então é isso, espero que vocês consigam refletir em cima dessa carta, tá? O objetivo é que vocês, através da simbologia e desses questionamentos aqui, vocês se compreendam melhor e procurem abrir portas de diálogo para vocês mesmos, de vocês para vocês mesmos. Conversem consigo mesmos. Ok? Um abraço, beijo e até mais.